Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Agro e Prosa Podcast, um projeto do Departamento de Economia Rural da Universidade Estadual do Maranhão, que busca falar sobre assuntos das ciências agrárias, integrando tecnologia, sustentabilidade e inovação. Eu me chamo Carolina Ramos. E eu sou Mariana Cruz, e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre um tema que ele é muito essencial para a formação profissional e para o avanço das comunidades, que é a extensão universitária e as políticas públicas, o papel da medicina veterinária no desenvolvimento rural. Então a gente sabe que a veterinária ela vai muito além de cuidar, dos animais, ela também é educação, participa da extensão e ela aproxima a universidade das necessidades reais das comunidades rurais. Então, hoje, para aprofundar esse assunto, a gente recebe a professora doutora Nancilene Pinto Chaves Bezerra, que possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão, é doutora em Biotecnologia pela Rede Nordeste de Biotecnologia, mestre em Ciências Veterinárias pela UEMA, especialista em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em Ciência de Alimentos pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em laticínios, em Indústria da Carne e em Pecuária Leiteira pela Universidade Online de Viçosa. Atualmente, a professora Nancilene é professora adjunta 4 do curso de Medicina Veterinária e Zootecnia na UEMA, professora permanente do Programa de Pós-Graduação Profissional de Defesa Sanitária Animal, nos cursos de mestrado e doutorado, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade e no Programa de Pós-Graduação em Produção Animal. É coordenadora também da pós-graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, na PPG. Seja bem-vinda, professora. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar um pouco sobre a extensão universitária, e a sua importância no campo. A gente sabe que a extensão universitária ela é um dos pilares da formação superior e dentro da medicina veterinária ela tem esse papel importante, uma vez que ela faz essa conexão direta entre o conhecimento acadêmico adquirido dentro da universidade, que é levado também para as comunidades rurais, e por meio dela, os acadêmicos, os estudantes, professores, eles vão vivenciar aquela prática, vão desenvolver projetos de educação sanitária, manejo de saúde pública e também vão aprender com os saberes locais adquiridos naquelas comunidades, E essa troca, ela fortalece, querendo ou não, esse vínculo, E também a formação no futuro profissional, Que vai contribuir ali para a melhora na qualidade da vida dessas famílias, que dependem ali, da produção animal e de condições também zootécnicas desses animais e rebanhos. Então, professora, a nossa primeira pergunta à senhora na sua visão, qual a importância da extensão universitária na formação de um médico veterinário e no fortalecimento também da relação entre a universidade e a comunidade rural? Boa tarde a todos, eu quero iniciar a fala agradecendo o convite. Para mim é sempre muito prazeroso poder compartilhar um pouco de conhecimento e uma temática tão atual e importante da gente discutir no âmbito da universidade, mas também levar conhecimento para a comunidade. Bom, especificamente sobre a pergunta, quando a gente pensa em medicina veterinária, a gente pensa em uma profissão que tem uma formação holística, ou seja, é uma formação ampla. Nessa amplitude, se a gente levar para as disciplinas que são tratadas ao longo do curso, ao longo de 5 anos, a gente pode pensar que o aluno, que o graduando, ele vai ter um contato direto com diferentes animais. Isso perpassando pelos animais domésticos, que tem uma grande quantidade, a gente percebe a importância dessa área dentro da medicina veterinária, mas não está unicamente rechaçado a esses animais domésticos. A gente leva esse conhecimento também e essa conexão com animais de interesse pecuário, com animais silvestres, aí perpassa pela parte produtiva, pela parte zootécnica. Não podemos esquecer da seguridade alimentar, da segurança de alimentos e da saúde pública. Então, de fato, é uma formação holística com inúmeras disciplinas trabalhadas dentro dessas temáticas que eu acabei de mencionar. E trazendo essa formação holística
Para a questão da extensão universitária, a gente entende a importância da última, a importância da extensão universitária, porque ela conecta pesquisa, ela conecta o ensino e ela conecta a extensão. Então, veja a importância que a extensão universitária assume dentro do curso de medicina veterinária. Então, a importância ela é palpável, a importância ela é visível. E você perguntava também sobre, além dessa conexão, a importância para as comunidades rurais, né, para as comunidades como um todo. Olha, se você tem um profissional, se você tem um estudante de medicina veterinária, um futuro profissional que tem um entendimento da importância de levar um conhecimento palpável, de um conhecimento principalmente imbuído com a realidade das pessoas, das comunidades, você leva ganhos para essa sociedade. Ganhos que vão ser traduzidos, por exemplo, em uma maior eficiência e uma maior produtividade para esses rebanhos. Ou então, por exemplo, quando a gente fala em animais domésticos, saindo um pouquinho de animais de produção, a minimização de possíveis doenças que podem acontecer com animais domésticos que podem levar para o âmbito domiciliar, para as residências. Então, é uma formação completa e a extensão universitária tem esse papel, como eu mencionei anteriormente, muito importante. É de crescimento tanto pessoal, né, para o profissional, quanto para quem vai estar sendo submetido ao processo da extensão, né? Então, como uma outra pergunta, a gente sabe, professora, que alguns produtores, né, algumas comunidades, elas têm ainda uma dificuldade em aceitar as práticas recomendadas pela extensão ou a própria ação extensionista. Então, como que a senhora acha que a gente pode promover uma melhora nesse diálogo, passar mais confiança para essas pessoas, para que elas possam participar melhor das ações promovidas pela universidade? Mariana, eu não acredito em nenhum conhecimento, nenhuma capacitação que ela é feita de maneira persuasiva. Quando a gente fala em extensão, e quando a gente fala em uma extensão moderna, a gente não pode deixar de falar, por exemplo, dos princípios de Paulo Freire. Então, está muito claro que esse conhecimento, essa troca de conhecimento, ela precisa ser pautada em uma forma dialógica. Então, precisa ser discutido, precisa ser conversado e sempre valorizando o conhecimento de cada pessoa, o conhecimento popular e a relação que esse conhecimento tem com o território, com a cultura, com a localidade. Então, trabalhar de forma dialógica, trabalhar de forma conversada. Outro ponto também importante é que nós, enquanto mediadores, vamos imaginar que nós estamos levando conhecimento para uma determinada comunidade, sobre um ponto específico da medicina veterinária. Pensemos em doenças infecto-contagiosas. Eu tenho que entender que eu, enquanto mediadora, eu não sou protagonista do processo. Sim. Então, a gente precisa colocar todos os envolvidos nesse processo como protagonistas e para que haja troca de conhecimento. Então, qualquer pessoa que se sente valorizada no seu conhecimento, ela permite com que outros cheguem também de forma muito mais concreta e de forma muito mais madura. Então, é entender onde você está inserido, levar o conhecimento de forma dialógica, de forma conversada, que aí o entendimento ele acaba sendo muito mais interessante e, sem dúvida nenhuma, muito mais palpável e com ganhos duradouros, que eu acho que é o mais importante em termos de extensão universitária também. Sim, com certeza. E eu acho que justamente esse cuidado em passar o conhecimento que a gente adquire na academia para essas comunidades rurais, com muito respeito pela história, né? Pelo chão que eles pisam, pelo trabalho que eles executam, é importante porque acaba que a gente cria um vínculo emocional e um vínculo como se eles consideram a gente, né? Às vezes até como família, né? Como grandes amigos. Então a gente consegue fazer dentro da extensão, desde que se tenha esse cuidado, né? Em respeitar todo o histórico daquelas comunidades, a gente tem esse ganho, né, dentro da extensão com essas pessoas. E isso é muito bacana de perceber na nossa própria vivência a campo, né? E, Carol, um ponto importante é porque a gente acaba levando conhecimento científico para as comunidades. E a gente não pode esquecer que aquela comunidade tem conhecimento do senso comum. Sim. Inclusive muito valoroso. Muitas pesquisas que foram executadas, a gente poderia citar inúmeras, inclusive de utilização de plantas, de fitoterápicos, a influência, por exemplo, da lua nas marés, na captura de organismos aquáticos, elas conseguiram ser executadas, elas trouxeram resultados muito importantes para a gente, mas elas foram pautadas inicialmente no conhecimento do senso comum, e isso não pode ser negligenciado, não pode ser esquecido. Então, novamente, interação dialógica, um conhecimento pensado na territorialidade, na cultura de um povo, respeitando, logicamente, as dificuldades. Não é fácil uma pessoa que aprendeu a vida inteira a fazer de uma forma e você mostrar de uma outra forma. Isso tem que ser
ter conversado e, sobretudo, mostrando resultados. Sim. Existem alguns aspectos que são difíceis de serem visualizados. Imagine uma pessoa com pouco conhecimento entender, por exemplo, de um vírus e imaginar que uma estrutura tão diminuta pode causar situações catastróficas, a exemplo do que foi a pandemia de SARS-CoV-2, né? Então, tentar ilustrar isso da forma mais palpável, da forma mais dialógica, para que eles entendam, inclusive, os impactos. Eu acho que aqui você consegue ter ganhos realmente mais favoráveis em um processo de capacitação, em um processo de busca de informações e de levar informações também para a comunidade. Eu acho que assim, quando se percebe, né, a importância disso, dessa associação entre a ciência, entre o compromisso social, né, quando se percebe a importância que isso pode trazer para as comunidades, a transformação que pode ser feito, aí sim que tem os ganhos maiores ainda, né, a respeito disso. Então, passando para agora falar um pouco sobre as políticas públicas, né, a gente sabe que as políticas públicas, elas têm, assim, o poder, digamos assim, de transformar um conhecimento técnico como uma prática mesmo de promoção, de promover saúde animal, promover desenvolvimento rural. E o médico veterinário, ele tem um papel muito importante nisso, né? Porque ele trabalha desde a inspeção, como também como é que eu posso dizer? Ensinando os produtores, né? Quanto a questões de saúde única, né? Como eles devem agir. Então, a gente percebe que o papel é muito importante, né? Quando a gente fala dessa união ciência e sociedade. Então, como você acha que o médico veterinário, ele pode atuar com essas políticas públicas, seja na execução, ou na elaboração, ou mesmo na manutenção, né? De forma efetiva? Bom, voltando para a questão da formação holística, e a gente viu que, de fato, a formação do médico veterinário é bem ampla, o veterinário dentro da sua expertise, porque durante a formação ele tem contato com diferentes disciplinas. Após a formação, ele vai se dedicar a um ramo mais específico. Então, dentro dessa visão holística, dentro da expertise do médico veterinário formado e do ambiente que ele esteja inserido em termos de atividade laboral, em termos de atividade profissional, ele pode desenvolver inúmeras políticas públicas voltadas para a temática. Eu acho que um exemplo muito claro do que a gente pode pensar em termos de políticas públicas e do próprio médico veterinário é a gente exemplificar de forma bem clara. Então, se a gente pensar, por exemplo, em uma Agência Estadual de Defesa Agropecuária, que é o órgão de defesa e inspeção do nosso estado, os médicos veterinários e outros profissionais, a gente tem também engenheiro agrônomo, por exemplo, técnicos em agropecuária, onde eles estão inseridos, eles estão envolvidos na promoção de políticas públicas. Sim. Um ponto que eu acho importante também é que a universidade ela não pode se separar desse processo. Então, normalmente uma política pública ela é formada pensando em algo muito amplo. Então, pensemos em uma universidade que observou um problema, que teve resultados e que se levou isso para o órgão executor do nosso estado, que seria a Agência Estadual de Defesa Agropecuária. Então, é uma conexão, é uma junção de esforços para que essas políticas públicas elas possam ser formuladas. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês de políticas públicas que estão sendo trabalhadas nesse sentido. Eu acho que vocês já perceberam a dificuldade que e a gente tem hoje aparato regulatório que disciplina sobre isso, que é a possibilidade da inserção do peixe na alimentação escolar. Sim. A gente está falando de um produto que tem um valor nutricional extremamente elevado, é uma proteína que deve ser inserida e que deve ser estimulada, considerando todas as vantagens, inclusive considerado até um alimento funcional. Mas veja a dificuldade que é levar esse peixe para dentro de uma escola, um peixe que tem ossos, que tem espinhas, e o risco que isso pode ser de causar um problema, inclusive, de engasgo em crianças. Sim. Então, as políticas públicas, elas foram criadas justamente para trazer o pequeno produtor para esse contexto. A gente fala do PA, a gente fala do PENAI, mas tem essa problemática da espinha. Então, a ideia hoje é trabalhar políticas públicas que promovam o beneficiamento desse pescado para que a escola receba o produto já em pronto, em momento de ser realmente utilizado na preparação dos pratos lá para as crianças. Então, isso é uma política pública real. A gente está entre um dos principais produtores de peixe da região nordeste do país. Então, vejam a importância, a universidade trabalhando com o órgão de defesa. A gente tem uma problemática muito séria, por exemplo, também para a comercialização do frango.
Nós somos um dos grandes produtores, a gente tem uma agricultura familiar que é responsável, inclusive, pela oferta desse alimento para a mesa dos maranhenses, inclusive também inserida em programas institucionais e mercados formais. Novamente o PA e novamente a questão do PENAI. E a Agência Estadual de Defesa Agropecuária montou uma norma interna de maneira a flexibilizar, e a flexibilização ela se destoa de negligenciamento, tá? Flexibilizar a inclusão dessa proteína na merenda escolar, com o frango sendo comercializado vivo. Então a gente tem a possibilidade de inclusão de mais uma proteína na merenda escolar, que antes era basicamente produto de origem vegetal, porque não passam pelo processo de inspeção. Então isso são dois exemplos bem palpáveis de legislação feitas no âmbito de uma agência, mas que a universidade também está junto. Então, nesses dois exemplos que eu dei para vocês, o médico veterinário ele é o centro, porque ele é quem entende de risco epidemiológico, ele é quem entende de medidas sanitárias, ele que entende de risco epidemiológico, e ele que entende que a forma como está sendo ofertada não vai gerar nenhum risco para a população. Então, exemplo de políticas públicas relacionadas a isso. A gente poderia citar inúmeras. Além disso, eu acho que é uma realidade hoje também, saindo de alimentos, voltando mais para animais domésticos, a questão da esporotricose. Se tem uma legislação hoje atualizada, inclusive, de notificação compulsória de casos de esporotricose, que foi gerado entre a universidade, a gente tem grupos bem consolidados dentro da universidade que trabalham com isso, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, para trabalhar nessa norma que vai servir, inclusive, de informação para outros estados. Então, vejam o papel central do médico veterinário enquanto agente de transformação, tá? E a extensão, sem dúvida nenhuma, figura como um aporte muito importante nessa formulação de políticas públicas. Inclusive, essa questão da esporotricose é um projeto de extensão lá da veterinária e está sendo muito importante mesmo para passar essas informações para a comunidade, porque tem muitas pessoas que elas ainda não tinham esse conhecimento, então está sendo muito importante a extensão nesse papel de passar essas informações para as pessoas. Eu arrisco dizer, Mariana, que depois dessa publicação, dessa normatização, dessa portaria, dessa lei, eu acho que o número de casos de esporotricose acho que aumentou. Isso muito associado à divulgação do conhecimento. Então, mais uma vez, mostrando a importância de levar conhecimento e de formular políticas públicas, como foi perguntado. Professora, na sua opinião, quais as políticas públicas que precisam de mais envolvimento, né, dentro da medicina veterinária, que precisam ter um olhar mais atento, precisam ser mais valorizadas, né, para que esse desenvolvimento rural ele aconteça de forma mais efetiva? O médico veterinário ele é agente de sustentabilidade. O médico veterinário ele é promotor de saúde pública. O médico veterinário ele trabalha muito bem em assuntos voltados para a extensão universitária. Sim. A gente vive um verdadeiro problema na atualidade de resistência antimicrobiana. Sim. A gente precisa falar em crédito rural. Então, rapidamente eu mencionei aí 4 pontos importantes: sustentabilidade, falei sobre crédito rural, falei sobre resistência a antimicrobianas e falei também sobre, se eu não falei eu vou mencionar agora, sobre uma temática que está muito em voga, que é a questão da saúde única, que hoje se fala em uma só saúde. E são temas que não podem ser dissociados e podem ser trabalhados sozinhos. Então, eu arrisco dizer que políticas públicas, que temáticas voltadas para a sustentabilidade no contexto como um todo, a gente está falando da medicina veterinária de produção, né? Não posso deixar de falar de uma só saúde. A gente vê hoje que de epidemias, inclusive no contexto de uma só saúde, a gente pode observar que as grandes pandemias que aconteceram nos últimos anos, e isso no século XXI, sempre teve um animal dentro da cadeia epidemiológica. Sim. E de alguma forma esse animal ele foi trazido para o convívio, ou então ele foi retirado do seu habitat. A gente fala em um problema de magnitude global, que é a resistência a antimicrobianos. A gente está falando de uma das principais armas que foram desenvolvidas ao longo dos anos, que é a utilização de antibióticos. E a gente está colocando por terra essa possibilidade de perder essa arma poderosa que nós temos, pelo uso de forma indiscriminada de medicamentos.
Na medicina humana, isso já foi trabalhado de maneira mais ampla e de maneira mais adequada. E quando a gente traz isso para a medicina veterinária, a gente tem uma problemática enorme. E certamente os maiores casos de resistência antimicrobianas, elas estão realmente voltadas para a produção animal. Então eu acho que políticas públicas voltadas para esses aspectos que eu acabei de falar para vocês de uma maneira ampla, com o médico veterinário também participando dessas discussões, para ele ter um entendimento talvez mais amplo, seria extremamente necessário. E a gente vê, né, que, de fato, o médico veterinário ele tem esse papel importante e com relação, né, ao futuro dessa extensão, o futuro desse fortalecimento do desenvolvimento rural, a gente consegue perceber que essas mudanças, né, no âmbito rural, no âmbito acadêmico, elas trazem mudanças também na vida em sociedade, né, e traz desafios atuais, como a senhora citou, né. Então, com relação à sustentabilidade, mudanças climáticas, resistência antimicrobiana, se procura, né, por demandas mais adequadas, né, por demandas produtivas que buscam boas práticas, né, que buscam agregar também o bem-estar animal, que buscam assegurar a segurança de alimentos. Então, a extensão ela precisa seguir nesse ritmo, né? E o médico veterinário extensionista, ele é importante, né, para levar a esse futuro, né, na pesquisa da extensão, que a senhora falou ainda agora de saber se comunicar, né? De saber aonde pisa, com cuidado e tudo. Então, construir soluções junto a essas comunidades rurais. Então, professora, quais as competências, né, dentro desse âmbito da extensão, o fortalecimento desse desenvolvimento rural, a senhora acredita que são indispensáveis para que o médico veterinário ele atue com mais eficácia nesse cenário? Carol, a formação que o médico veterinário tem, que é uma formação ampla, ela vem sendo trabalhada desde o início, quando os alunos entram na universidade. Nós temos uma extensão muito forte dentro da Universidade Estadual do Maranhão, e isso vai se tornar ainda mais premente agora com a curricularização da extensão dentro dos cursos, mas os alunos, eles experimentam dentro da nossa instituição a extensão universitária. Então, as competências que o aluno ele tem que ter, porque ele vai sair com uma formação científica, uma formação acadêmica e profissional sobre aquela temática. É tentar entender na comunidade dele, por exemplo, quais são as deficiências, quais são as problemáticas. É tentar fazer uma avaliação não só local, mas uma avaliação maior. O que está faltando, por exemplo, no meu estado? De que forma isso me impacta? De que forma eu posso melhorar? E de que forma eu posso levar novas tecnologias, logicamente. A gente fala em um momento da sociedade em que a computação está aí para provar, mas eu tenho que entender que nem todo produtor rural tem acesso a isso. E eu tenho que levar conhecimento que aumente a produtividade, que aumente a eficiência, sempre concatenado, por exemplo, a sustentabilidade. Então, quais são as competências? É o médico veterinário realmente saber executar a sua profissão de maneira coerente e de acordo com a realidade que ele vai estar inserido. E eu acho que a universidade tem ofertado, sem dúvida nenhuma, essas competências. E, além de tudo, tem um olhar também diferenciado. A gente precisa também ter um olhar humano para as causas que envolvem o contexto mundial como um todo, tá? E colocar também no centro a importância do pequeno produtor rural, que nem sempre tem acesso a essas tecnologias tão modernas que a gente tem experimentado quando se fala, por exemplo, do agronegócio. A senhora que é ali de Arari, né, da região da Baixada, eu já fiz projetos de extensão, já fui voluntária de alguns projetos de extensão ali na região da Baixada e atualmente a gente faz uma cadeira de inspeção de leite, né, e produtos lácteos. E durante essa disciplina, a professora, ela fala que não existe uma legislação acerca do leite de búfala, né? E lá na região da Baixada a gente sabe que a gente tem um rebanho muito grande de búfalo. Inclusive na aula ela disse que seria interessante os alunos, né, daqui da Universidade Estadual do Maranhão fizessem, né, se interessassem em agregar com a AGED, o órgão de fiscalização, pesquisas acerca disso para que, quando se tiver essa legislação, levar essa extensão para os produtores, né, que criam búfalo, que tem ali a sua renda da comercialização de leite, de queijos, de búfala, que tem, né, valor agregado, que tem as suas qualidades nutricionais, talvez até melhores, né, que o
o leite de vaca, a carne do búfalo também tem as suas particularidades. E a gente percebe que não se tem tantas ações, né, extensionistas como deveriam ter para essa diversidade genética que existe aqui no Maranhão. E o que a senhora acha? Como a universidade deveria atuar acerca disso, né? Porque se tem conhecimento científico, se tem vontade de fazer a extensão, mas como que a gente pode, de fato, despertar num aluno de medicina veterinária, e a senhora pode falar isso como professora também, né? Despertar essa vontade, esse desejo de fato, fazer um plano de trabalho extensionista nessas regiões. Eu arrisco, Carol, não falar exclusivamente do bubalino, da carne do leite bubalino, que sem dúvida nenhuma, o mérito nutricional, tanto da carne quanto do leite, são excelentes, mas a gente pode colocar nesse mesmo nessa mesma discussão, caprino, ovino, a gente pode colocar, por exemplo, a jabiraca seca, a traíra salgada seca da Baixada Maranhense. A gente está perdendo espaço, os produtores, principalmente aqueles que já estão mais idosos, às vezes não passam isso para a geração, ou então a geração já não quer porque está envolvida em outro processo. E a gente tem a responsabilidade de fomentar isso, até porque esses exemplos que eu dei para vocês, isso é geração de emprego, isso é geração de renda, isso é inserção social, é inserção econômica. A gente tem algumas iniciativas de trabalhos voltados especificamente para o queijo bubalino, é um trabalho de doutorado, mas também tem todo um viés voltado para a extensão, então a gente está trabalhando, porque a gente vê que o problema ali é basicamente na parte de produção, então a gente está fazendo todo o fluxograma de produção, vai estabelecer quais são os pontos críticos de controle, para que seja definido para melhorar essa produção e garantir o acesso desses produtos, aliás, garantir o acesso desses agricultores familiares aos mercados institucionais e formais, então já existe dentro da universidade iniciativas como essa. A próxima, quem sabe, será com a jabiraca seca, que eu acho que é um produto importantíssimo para a Baixada Maranhense e que também não tem padrão. Isso é um problema sério. E que muita gente não conhece. É o nosso bacalhau. Sério? Eu não sabia, não. Muito conhecido. Olha aí como é importante, né, que a gente está aprendendo aqui. Então, professora, fazendo aqui um breve encerramento, né, a gente pode perceber com a nossa conversa que a extensão universitária ela é muito importante, né, ela é um caminho sólido ali para aproximar tanto a comunidade, a sociedade, para o conhecimento científico mesmo, né? Da forma que a gente pode, da melhor forma para ambos os lados, criando impactos reais e eficientes, né? De desenvolvimento rural. Então, a universidade, ela fortalece esses projetos de extensão, né? Eles se tornam instrumentos muito importantes. Então, a gente também queria agradecer a sua participação, né? A sua colaboração com o nosso projeto, com o seu conhecimento, que é maravilhoso. E a gente queria pedir também para todos os ouvintes eles nos acompanharem nas redes sociais e também assistir os outros episódios do nosso podcast. Bom, eu só para finalizar, agradecer novamente ao convite e quero dizer que a extensão mudou bastante. Sim. Nós viemos de um momento que a extensão era pouco falada, era pouco explorada. Hoje a gente vem em um momento em que a extensão ascendeu muito e a gente percebe, inclusive, a importância da extensão dentro da pós-graduação. Então, também falar, que certamente muitos alunos irão nos ouvir, experimentem, passem pela universidade, procurem o que a universidade tem a oferecer. Nós temos importantes programas institucionais dentro da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, que oferta possibilidades para o aluno com execução de projetos, e eu garanto que um aluno que passa pela extensão, ele nunca mais será o mesmo, porque ele volta transformado, porque ele conhece a realidade de comunidades, e o quão é difícil, o quanto a gente, enquanto médico veterinário, aluno em formação, ele tem a missão de levar conhecimento para essa população, para que ela possa ser transformada, e sem dúvida nenhuma isso seja revertido em melhores ganhos produtivos, mas também pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente tem aqui um presentinho para a senhora. Agradecer pela sua disponibilidade, pelo bate-papo que foi muito proveitoso. E é isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.